33 minutos, aqui nas ondas poderosas da sua Pontal FM 104,3, a rádio que é a sua cara, a maior audiência do rádio de Itabira para toda a região centro-leste de Minas Gerais, para o Brasil e o mundo através da internet, no streaming, nos aplicativos de rádio e também no nosso site radiopontal.com.br. Nós estamos recebendo hoje o doutor Wellison Jean Batista Santos, advogado do escritório Moreira e Santos, advogados associados, trazendo para a gente hoje um bate-papo na nossa entrevista do dia. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer participar do seu programa, tá trazendo aí algumas informações úteis para a comunidade. Boa tarde, Otávio. Tudo na paz, né? Tudo Boa tranquilo? tarde. Hoje a gente tá chique demais, hein, Jotinha? Muito bem. Hoje a gente tá bem acompanhado. O doutor Wellison trazendo um assunto assim, mas muito relevante. Hoje, é claro, nós estamos sentindo a ausência da nossa colega jornalista Tatiana Santos, né, que teve um compromisso aí de foro pessoal e não pôde participar conosco hoje, mas tem que deixar assim aqui bem claro que o contato dela com o doutor, ela que fez o contato com o doutor para viabilizar a participação dele conosco hoje aqui no Conexão Regional. Bom, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que reflete a evolução das nossas famílias e do próprio direito à paternidade socioafetiva. Sabe aquele ditado, pai é quem cria? Pois é, hoje nós vamos entender como esse sentimento se transforma em direito e também em dever. Para nos guiar nesse assunto, recebemos hoje o advogado especialista na área. Seja muito bem-vindo, doutor Wellison, aqui aos nossos estúdios da Rádio Pontal, em especial no nosso Conexão Regional. Perfeito. Obrigado aí pela oportunidade. Esse assunto é bem interessante de se trazer, porque a gente acha que é um senso comum apenas, pai é quem cria. Acho que as pessoas não imaginam que tem leis que fundamentalizam isso, que tem essa regência. Então eu acho que vai ser, assim, rico demais para nossos ouvintes, viu, doutor? Isso, e além de ter leis, tem uma proteção muito grande, só que ainda existe uma resistência das pessoas em procurar o judiciário para poder formalizar algo que já é notável, né? Que já se vê. Mas, doutor, então pra gente começar, bora primeiro explicar para os nossos ouvintes o que é a paternidade socioafetiva. Perfeito. A gente tem vários lares em que a família é constituída por um padrasto, alguém que já tem um filho e se envolve num novo relacionamento. Desse novo relacionamento se cria um vínculo, que é um vínculo propriamente de pai com filho. Sim. Só que não há esse reconhecimento na certidão de nascimento. Então, pode ocorrer isso por várias formas, né? Ou mesmo na existência de um pai biológico ausente, ou no caso de um falecimento e alguém veio a suprimir aquele espaço, mas é certo que a criança reconhece aquele terceiro como pai e ele reconhece como filho. E aí a importância, né, de se fazer o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva, porque isso vai implicar em direitos como a pensão, direito em herança, direito em alimentos. Então, a gente tem uma necessidade hoje de garantir uma segurança jurídica antes da necessidade. Entendi. Então, acredito que deve ter muitos ouvintes aí que se enquadram nessa situação, tem uma relação de pai que não está ainda na certidão de nascimento. E esse bate-papo de hoje eu vou mostrar que é interessante fazer isso, né, que deve se procurar, tá? Porque isso hoje pode ser feito tanto via cartório quanto judicial. Sim. Eu acho, doutor, né, doutor e Jotinha, acho que todo mundo conhece alguém, assim, que tem algum pai ou alguém que, por qual foi criado, mas não tem, assim, um laço biológico sanguíneo. Mas é muito isso, né? Quem cria a gente, quem é pai e quem é mãe, é que realmente quem cria, quem tá ali com a gente o tempo todo, nos dando não só atenção, mas o aporte necessário para a vida, né? Então acho que todo mundo tem. Você conhece alguém assim, Jotinha? Ah, sim, com certeza. E falando nisso, foi bom você ter tocado nesse assunto. A gente tem uma agenda
apertada do doutor, mas nós vamos aproveitar a presença dele aqui para a gente desmistificar e orientar as pessoas o que fazer nesse caso. Dentro desse assunto que você falou aí, aquela pessoa que tardiamente quiser ter ali o reconhecimento da paternidade, ali se a partir de algum momento acontecer de ficar conhecendo, sabendo quem é o pai, e não tem o nome do pai na certidão de nascimento, tardiamente ainda é possível fazer isso? É possível fazer. E aí, trazendo até para o nosso tema, né? Existe muito aqui no Brasil aquela famosa adoção à brasileira, né? Não estou conseguindo cuidar do meu filho, aí pegava e passava o filho para um terceiro, esse terceiro ia lá no cartório e registrava. Isso há muito tempo atrás, há um tempo atrás, era muito comum. Então, a gente tem situações em que a pessoa descobre que a pessoa que está registrada lá na certidão de nascimento não é o pai, e ele quer saber se aquela outra pessoa é o pai dele biológico, porque descobre que é ele que realmente seria o pai biológico. E aí existe a possibilidade dele entrar com esse pedido de reconhecimento do pai biológico, já tendo um pai registral, que é uma coisa interessante demais que o direito permite, porque a relação que ele vai ter com aquele pai que está lá na certidão, que foi a questão da adoção brasileira, vai ser a socioafetiva, que é o tema que a gente está tratando hoje, né? Ele, desde pequeno, é criado como filho, tem isso, inclusive, né, na certidão de nascimento, mas em determinado momento da vida ele ficou sabendo que outra pessoa pode ser o pai biológico dele. E aí tem a possibilidade dele ter o reconhecimento das duas, da socioafetiva e da biológica, tá? Mas mesmo nos casos em que não tenha, pode-se entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade a qualquer momento, tá? Então, ainda que tenha 18 anos, mais de 18 anos, ele pode entrar porque não é só para questão de pensão, mas tem outros reflexos, né? Ah, sim. Então, voltando assim exatamente para o nosso tema, como a paternidade socioafetiva é reconhecida legalmente? Então, hoje tem dois caminhos para que isso seja feito, tá? Tem um caminho que é via cartório, em que tendo a concordância do pai biológico, e nesse caso a gente precisa da concordância do pai biológico, tá? Pode comparecer lá a mãe, o pai biológico e o pai socioafetivo e fazer essa solicitação via cartório, tá? O cartório ele vai exigir que seja maior de idade a pessoa que quer fazer esse reconhecimento e que tenha uma diferença de mais de 12 anos entre o filho e quem está fazendo o reconhecimento da paternidade, tá? Se a criança tiver mais, ou o adolescente tiver mais de 12 anos, né? Se a criança tiver mais de 12 anos, é necessário também a concordância dela, tá? Aí o tabelião, nesse caso, vai ver se tem prova de realmente existir uma paternidade socioafetiva, né? Porque não basta a pessoa chegar lá e declarar. Ele tem que mostrar que ele participa na educação, participa no custeio, que ele nutre carinho pela criança, que aquela criança enxerga nele a questão do pai, que ele enxerga na questão o filho, tem que demonstrar esse vínculo. O tabelião, ficando convencido, consegue fazer isso em cartório. Se não conseguir fazer via cartório, aí a gente tem um outro caminho, que é a via judicial, tá? Que é uma via mais ampla, onde a gente consegue fazer uma prova mais robusta, com oitiva de testemunha, comprovar por mais vínculo. Ah, sim. Essa resposta do senhor foi intuitiva, né? Porque ia perguntar para o senhor agora aí que como é que uma pessoa pode oficializar essa relação, se é um processo complicado e se precisa sempre entrar na justiça. Mas o senhor já disse que pode ir direto no cartório e a partir daí é que se desenvolve o processo. Todo desenrolar. Muito bem, nós estamos recebendo hoje o Dr. Wellison, aqui no nosso Conexão Regional, trazendo para a gente informações importantíssimas, né, Otávio? Com certeza. E lembrando, né, que estamos transmitindo ao vivo no Instagram, no @PontalFMOficial. Se você está conectado aí à internet, você pode acompanhar a entrevista do Dr. Wellison e pode também enviar a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, no nosso Pontalfone, nosso Pontal WhatsApp 3831 3522 e também no nosso @PontalFM Oficial no Instagram. Sim, e também lembrando que após
o fim desse Conexão Regional, a entrevista vai estar disponível no nosso YouTube, Rádio Pontal FM. É só entrar lá que a entrevista completinha vai estar disponível para você ver as perguntas e as respostas novamente do Dr. Wellison Batista. Doutor, eu queria te perguntar também que, uma vez quando é reconhecida essa paternidade socioafetiva, esse filho tem os mesmos direitos de uma herança que um filho biológico? Sim, os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Sim. Então, reconhecida a paternidade socioafetiva, ele vai poder, na falta do pai biológico, receber a herança que tem direito pelo falecimento do pai biológico, mas na falta do pai socioafetivo, ele também tem direito à herança também do pai socioafetivo, sem diferenciação nenhuma em relação a outros filhos que possa tanto o pai biológico ter como o pai socioafetivo possa ter. Legal. E nesse caso, sempre tem a chamada contenda, né? No caso de quando tem espólio, tem herança, sempre tem alguma coisa ali que provoca um desacerto. E se caso os filhos biológicos tentarem contestar a parte que toca para o filho adotivo ou o filho afetivo? Então, isso ocorre muito quando há o reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-mortem. Então, a gente tem o caso em que a pessoa cuidava desde criança e aí vem a falecer. E aí os outros filhos não reconhecem ele porque não reconhece ele para partilha, né? Mas durante toda a vida sempre reconheceram ele como irmão, né? Ele estava presente no Dia dos Pais, ele estava nos eventos de família, ele estudou e foi custeado sempre pelo pai socioafetivo, ele sempre fez tudo igual aos outros. Mas no momento da morte, os outros filhos que estão ali, são os filhos biológicos que estão na certidão, não querem reconhecer isso, porque isso tem implicação de divisão de patrimônio. Espertinhos, né? Aí, como é que se resolve essa situação? É aberto o inventário, né? E aí, para se fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva, se entra com uma ação só com essa finalidade, que é reconhecimento de paternidade pós-mortem. E aí, esse que está querendo ter o reconhecimento como filho, ele entra em face dos herdeiros. Então, ele entra em face dos irmãos dele, né, para que haja esse reconhecimento. E aí é onde que eu falo que é importante se resolver isso antes de chegar nesse ponto. Porque, apesar de parecer uma prova simples, na hora que você tenta demonstrar isso num processo, às vezes não fica muito claro, né? Ele estava ajudando aquela pessoa, morava junto com ele, porque ele era uma pessoa caridosa ou porque ele realmente considerava ele como filho, né? Então, para que não tenha essa dificuldade, né? Porque os irmãos dele lá, para não dividir, vão procurar testemunhas que vão falar que não é. Então, para que não tenha esse problema, a gente recomenda sempre que faça isso em vida ou que pelo menos o falecido, né, deixe em testamento esse reconhecimento, porque é possível também ele fazer esse reconhecimento via testamento, que é algo interessante também. E dentro disso que o senhor falou, está até fugindo um pouquinho da pauta do senhor, mas o senhor é muito disciplinado, o senhor certamente vai voltar para a pauta. E caso ocorrer essa descoberta da paternidade ou suposta paternidade após o falecimento, é possível ainda pleitear esse reconhecimento? Isso, é justamente essa hipótese. Você fala de descobrir a biológica? Isso, a biológica. É possível. Porque a socioafetiva é presumida, né? Possível. Aí a dificuldade vai ser em ele apresentar uma prova robusta de que existe um vínculo biológico para que seja feito o exame de DNA, tá? E aí, às vezes, você não tem mais vestígios daquela pessoa. Então, se faz com os parentes mais próximos, tá? Geralmente, pai e mãe, ou caso ele tenha deixado descendente e não tenha mais os pais, pode se fazer, tá? E aí a gente não tem aquela precisão
que se tem um exame de DNA quando é feito com o pai, mas ainda assim se tem um grau de precisão muito grande. Ok, doutor. 2h57, chegou uma pergunta de um ouvinte nosso aqui. É do direito da família, parece ser correlata. Para ela não ficar sem resposta, eu vou passar para o senhor, tá bom? Boa tarde, eu gostaria de saber do doutor. O casal separado, mora um no Brasil e outro fora do Brasil, como funciona a guarda compartilhada? Parece que aí já é a vara da família, mas o senhor não vai deixar ela sem resposta, né? Claro, claro, a gente responde. Então, a guarda compartilhada é o poder decisório das relações do filho. Então, em qual escola que vai estudar, se vai tomar um medicamento ou não vai, se vai fazer um programa nas férias ou não vai. E aí acaba que as pessoas confundem isso com guarda alternada em relação a tempo que vai ficar com cada um, né? Quando um pai está num outro estado, por exemplo, num país distante e está aqui, ele está mais privado de ter contato com o filho. Mas ele ainda assim ele pode participar, por exemplo, em qual escola que ele vai estudar, se ele vai tomar uma vacina ou não, o que ele vai, você vai fazer um curso de inglês, uma natação. Então a guarda compartilhada ela visa isso, ter uma comunicação grande em relação aos pais, em relação à questão do poder decisório, do que ele vai fazer, quem vai participar das reuniões de pais na escola, com essa finalidade, a questão da guarda. Doutor, só para a gente amarrar esse assunto, para fechar essa resposta, a gente vai para o intervalo comercial. Eu quero deixar uma pergunta para o senhor responder para a gente Claro, claro. na volta dos comerciais. Isso que o senhor acabou de falar aí, pode ser um acordo verbal entre as partes ou tem que ser homologado pela justiça, por um juiz? Então, enquanto não tiver uma decisão, a gente entende que a guarda é compartilhada, porque os dois a detêm a guarda. Então, não tem definido quem teria a guarda. Quando a gente entra numa via judicial, aí é que existe a possibilidade de fixação de guarda unilateral materna ou guarda unilateral paterna, que aí se define quem tem a guarda. E aí quem tem a guarda, ele detém uma responsabilidade maior de responder, por exemplo, junto à escola, num procedimento cirúrgico no hospital, se vai fazer ou não vai fazer. Ele tem um poder maior, tá? E eu gosto de explicar isso, só que às vezes as pessoas confundem a questão de guarda com a questão de alimentos, com a questão de visita, né? Eles acham que a guarda vai interferir. Então, se eu tiver a guarda, eu não tenho que pagar alimentos. Isso não quer dizer, não é assim que funciona, né? Eu posso ter uma guarda que é compartilhada e que o pai e a mãe fiquem ao mesmo tempo com o filho e que o pai seja obrigado a pagar os alimentos. Ah, sim. Então, a guarda, ela em si, ela não interfere tanto na questão de fixação dos alimentos, tá? Ok, doutor. Nós vamos para o intervalo, mas como eu disse, eu vou deixar a pergunta para o senhor responder para a gente na volta dos comerciais, ainda acerca da paternidade afetiva. Por exemplo, tenho eu 5 filhos. O meu filho, eu tenho 4 biológicos e 1 afetivo. Eu, por alguma razão, me dou muito melhor com o filho afetivo. Esse filho afetivo cuida muito mais de mim do que os biológicos. Se eu tiver espólio, se eu tiver bens, eu posso deixar mais para o afetivo do que para os biológicos? O senhor conta para a gente daqui a pouquinho na volta dos comerciais. Estamos apresentando.
FM 104,3, a rádio que é a sua cara. Agora são 3 horas mais 6 minutos. Estamos de volta com Conexão Regional aqui nas ondas poderosas da sua Pontal FM 104,3, a rádio que é a sua cara. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Wellison Jean Batista Santos, advogado do escritório Moreira e Santos, advogados associados, trazendo para a gente esclarecimentos acerca da paternidade socioafetiva. E quando a gente estava indo para o comercial, doutor, perguntei para o senhor sobre a partilha de bens entre afetivos e biológicos, se o pai poderia tocar uma parte maior dos bens para os afetivos. Então, o que a gente tem hoje é uma previsão de garantia da legítima que vai para os filhos. Então, ele poderia dispor, desde que isso não atinja a legítima. A legítima é constituída por 50% do patrimônio dele. Então, se ele quisesse fazer uma doação, ele não poderia dispor de mais de 50% do patrimônio dele, tá? E uma outra coisa que a gente teria que observar aí também, não é o caso do exemplo que você falou, mas que também existe a possibilidade de adiantamento da herança. É só para que quem esteja ouvindo não faça confusão. Então, se for a intenção dele eu quero deixar determinada casa para o filho, ele pode fazer um adiantamento da herança para que esse filho fique com essa casa, mas ele não está prejudicando os demais, né? Sendo um adiantamento de herança, na hora que ele vier a falecer, já ficou estipulado que aquela parte é a herança daquele filho. Então, o restante do patrimônio seria dividido em relação aos outros filhos. Então, nesse caso que eu te expliquei, que agora é só adiantamento, não há prejuízo. Entendi. Verifica os valores e aí é como se o pai quisesse. Eu quero que o meu filho fique na casa. Tem muito isso, né? Eu tenho um filho que sempre cuidou de mim na casa, eu quero que ele fique com a casa. Só a vontade do pai não basta. Então, ele tem que expressar essa vontade de alguma forma. Tem que documentar. Então, se ele for documentar isso por meio de uma doação, uma escritura de doação, ele pode fazer como adiantamento de herança. Se ele fizer, os outros filhos vão receber a mesma parte em relação a outros patrimônios. Eles não vão ter direito naquela casa, tá? E fora isso, respondendo a pergunta mais precisamente que você me fez, ele poderia dispor em favor desse filho desde que não atinja mais do que 50% do patrimônio dele. Então, em vida, ele poderia vender, doar um imóvel para esse filho, desde que ele não esteja prejudicando a parte que é a parte legítima. Então, seria... Que é os 50% do patrimônio. Só para ver se eu entendi bem, porque eu fico pensando que se eu tiver alguma dúvida, pode ser que alguém lá fora que está nos ouvindo a tenha também. Então, desde que não ultrapasse, porque os biológicos, o direito à herança é presumido. Seria isso, né? Está garantido ali os 50% e o pai não pode doar mais de 50% porque tem que deixar para os outros. Não. Né? Depois que há o reconhecimento da paternidade socioafetiva, a gente não tem diferenciação nenhuma. Então, esse conceito que nós estamos passando aqui hoje, ele é só para antes. Depois que fez, os mesmos direitos que o filho biológico tem, o socioafetivo tem. Então, a pergunta poderia ser, você fez por um filho socioafetivo, mas poderia, eu posso deixar mais do que 50%, eu posso deixar patrimônio para um filho que vai prejudicar na legítima um filho biológico em detrimento de um filho socioafetivo? Não, eu não posso fazer isso. Então, um filho socioafetivo conquistou na justiça o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Aquele pai inconformado com aquilo, porque ele não queria, né? Foi uma decisão judicial que manteve o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Ele não pode vir e falar, eu vou deixar todo o meu patrimônio para o meu filho biológico. Ele não pode fazer isso, de forma a prejudicar o filho socioafetivo, tá? Então, é o mesmo raciocínio. O que vale para o filho biológico também vale para o socioafetivo. Tá. Senhor, desculpa, eu insisti na pergunta porque direito não é ciência exata, então Isso. Não tem nada pronto, né? Então, é só para não ficar nenhum mal entendido, para ficar bem esclarecidinho, porque é mão dupla, né? Certo. Exatamente, Otávio. O pessoal da internet está fervilhando aqui com perguntas, viu? O assunto é muito curioso. Doutor, quero repercutir aqui um Pontal fone. Não vou expor a pessoa, não. Boa tarde. Meu filho tem um registro do pai biológico, porém nunca participou.
mas meu marido pode entrar como pai efetivo? Meu marido cuida dele desde os 7 anos e hoje já é maior. No meu caso, o meu filho já é maior de idade, né? Pelo que eu entendi. Eu responderia que sim, tá? Mas como a gente está falando de um caso concreto, o ideal é ela procurar um profissional do direito para que ele possa fazer uma entrevista com ela, verificar os documentos que tem, para poder ver se realmente existe esse vínculo do pai socioafetivo, né, do companheiro dela, o marido dela, com o filho dela, filho biológico dela, né? E se ele identificar que ele, desde os 7 anos, cuida dele como se fosse filho, que na sociedade, publicamente, muitas pessoas nem sabem que ele não é filho dele, ou seja, você vê um tratamento de filho mesmo. Ela não só pode, como ela deve fazer isso, tá? E aí é aquilo que a gente conversou anteriormente. Se aquele pai biológico ele consentir, esse procedimento pode ser feito via cartório de forma até mais fácil, tá? Entendi. Agora, se ela não tiver o consentimento do pai biológico, aí a via tem que ser judicial. E aí, pela via judicial, vai se demandar justamente o pai biológico, e aí ela vai ter que fazer prova desse vínculo, mostrar que ele sempre foi responsável pelo sustento, que ele ajudou no sustento desse filho, que ele participou efetivamente nos momentos importantes da vida, formatura, campeonato de futebol do filho, aqueles eventos, casamento, e aí se consegue o reconhecimento, tá? E ocorrendo esse reconhecimento, a gente não está falando que vai retirar o pai biológico Sim. da certidão, tá? O que vai acontecer é a presença dos dois nomes. Vai incluir, né? Vai incluir, tá? Entendi. Tanto o nome do pai socioafetivo quanto do pai biológico na certidão. Vai constar lá o nome dos dois, tá? Entendi. Estou reforçando isso porque geralmente eles já chegam perguntando para a gente assim: eu quero incluir o nome do pai socioafetivo, mas eu quero tirar o nome do pai biológico. E não tem como deixar de ser pai, né? Ele não vai deixar de ser pai por conta disso. Entendi. Mais uma questão aí, Otávio? Não, por enquanto não, mas eu quero trazer uma matéria muito interessante que eu achei para o doutor opinar sobre, para a gente conversar sobre, doutor. Uma decisão prolatada nessa semana pelo juiz Lucas Chicole Nunes Rosa, titular da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste, aflorou ainda mais o sentimento fraterno típico dessa época do ano. Uma menina de 6 anos de idade teve sua guarda familiar concedida ao ex-padrasto. O homem buscava o reconhecimento da paternidade há 1 ano. O autor do processo teve um relacionamento de 3 anos com a mãe da criança. Os dois criaram um vínculo muito forte. A relação do casal terminou em virtude dos problemas causados pela dependência química da mulher, mas o homem manteve os cuidados financeiros e afetivos com a pequena. A mãe perdeu a guarda da filha por expor a criança a locais e perigos decorrentes do uso de drogas. Com o pai biológico, a menina ficou por um tempo. Sua madrasta, na ocasião, denunciou o marido por abusos sexuais contra a criança. A agressão está sob investigação. Os avós paternos revelaram desinteresse em ficar com a menina. Foi aí que ela passou a viver com uma tia por parte de pai. Todas as testemunhas ouvidas durante o processo confirmaram que a criança reconhece o autor como pai e demonstra muito apreço pelo ex-padrasto. Os relatos também foram bastante positivos sobre os cuidados oferecidos à pequena. Diante dessas informações, o juiz não teve dúvidas em conceder o reconhecimento da paternidade socioafetiva ao homem. Assim, na certidão de nascimento da menina, serão acrescidos os nomes do agora pai socioafetivo e dos pais deles, como os avós socioafetivos. Serão mantidos os nomes do pai e avós biológicos. A criança também receberá o sobrenome do novo pai, que desde o último dia 13 é detentor da sua guarda. A paternidade socioafetiva está em pé de igualdade com a biológica pelo entendimento das cortes superiores. Que interessante, é tudo que você falou, né, doutor? Muito interessante. E o mais bacana dessa decisão aí, não sei se todo mundo observou, mas o lapso temporal, né? A criança tem 6 anos e o pai socioafetivo, ele tinha um contato mais ou menos de 3 anos, né? Que eu acho que é uma... Quanto tempo que eu preciso para me ser declarado pai socioafetivo? E, na verdade, não é tempo. É o estado de pai, é o estado de aparência de que você realmente nutre um sentimento de pai que aquela criança nutre
um sentimento para você de filho, Sim. né? Então, nessa decisão, se prestigiou o melhor interesse da criança. A gente vê pelo contexto aí que a mãe, apesar de ter a filiação biológica, ela apresentava alguns problemas de ordem pessoal que impedia ela de exercer a guarda da criança. E, por outro lado, o pai socioafetivo, muito provavelmente, tinha condições melhores de exercer a guarda, tá? Então, foi dado para ele a guarda da criança. Então, muito provavelmente não, a criança tem como referência a residência paterna, tá? Essa mãe não deve ter sido privada de ter contato com a filha, só que ela vai ter direito de visita. Aí a gente não tem acesso ao processo, a gente não sabe se é uma visita assistida, se é de 15 dias, como se dá. Mas é interessante que a guarda está com o pai socioafetivo. Doutor, ainda nessa sentença, só para ampliar um pouquinho, quando você fala a pessoa ter condições de criar, cuidar, zelar, inclui condições morais? Com certeza, com certeza. Tá? Nem sempre quem detém a melhor condição financeira é o melhor para os cuidados da criança, né? Às vezes a gente tem um pai que tem uma condição financeira muito boa, mas ele não detém nem de tempo, nem condições psicológicas para isso. Então, nesse caso, o juiz tende a fixar uma guarda para a mãe com regulamentação de um valor de pensão para que ela possa nutrir isso, já que ela tem maior condição, tá? Essa questão, o juiz, ele avalia o todo. Então, ele vai tentar identificar qual que é o melhor lá, tá? Isso, às vezes, é muito complexo, porque há situações em que os dois detêm boas condições de cuidar da criança, mas ainda não existe entre eles um alinhamento para que isso possa ocorrer de forma compartilhada. E aí é importante o trabalho dos advogados, porque muitas das vezes os dois não estão pelo mesmo advogado, porque existe um conflito, né, no intuito muito mais de conciliar para que a criança tenha um ambiente saudável do que gerar um litígio maior. Então a gente busca isso às vezes no processo também. Busca uma conciliação no intuito do melhor para a criança. Doutor Welson, o Otávio tem mais uma questão, mas antes disso tem mais uma participação aqui, e é uma questão bastante complexa. Boa tarde, tudo bem? Gentileza não citar meu nome por causa... Tá, ok. Caso de falecimento do pai biológico. Muito bem, vamos então à questão propriamente dita. Meu pai se casou com outra mulher quando eu tinha uns 6 anos. Adquiriu uma casa e pegou uma criança para criar informalmente um pouco depois. Atualmente ele é viúvo e se casou novamente há pouco tempo. Ele tem contato com a filha afetiva e, no meu caso, sempre foi ausente, apesar de ter pago pensão alimentícia enquanto foi obrigado. Em caso de falecimento dele, como fica a divisão de bens entre a atual esposa, casada com comunhão parcial de bens, a filha socioafetiva e eu? Tá. É um pouquinho amplo bem complexo, a questão dela aí, e aí a gente teria que saber mais algumas coisas, por exemplo, o regime que ele atualmente está casado, tá? Aí ela falou, comunhão parcial. Comunhão parcial de bens. Aí se a gente for considerar que é regime de comunhão parcial de bens, dos bens adquiridos com esforço comum, a companheira tem direito a 50% e o restante os filhos têm direito. Então, durante o período, depois que ele casou com a atual esposa, eles compraram um carro. Desse carro, a esposa tem direito a 50% e os filhos têm direito ao restante, tá? Isso bens adquiridos com esforço comum. Dos bens que ele já tinha antes de casar, que são bens particulares, a esposa ou companheira, ela tem direito em igualdade com os filhos. Então, se são 2 filhos aí, ela vai ter direito a 1/3. Por isso que eu estou te falando que é um pouquinho mais complexo. E ainda tem a questão seguinte, eu não sei se essa segunda filha, que ela fala que pegou para poder cuidar, se ele fez o registro dela, se ele fez o reconhecimento de paternidade socioafetiva, e se ela vai entrar judicialmente requerendo o direito dela. Então, agora, em caso de falecimento,
Aí tem que ver se ela, né, como filha biológica, vai concordar, porque pelo que ela já me falou aí, Uhum. já está deixando claro que ele tinha uma relação com essa pessoa de pai com filho, apesar de não ser pai biológico. Sim, mas só para enriquecer a resposta do senhor, ela está dizendo aqui que ele pegou uma criança para criar informalmente. É o caso que a gente está tratando aqui hoje. É exatamente isso. Ele cuida dela como se fosse pai. A própria forma que ela fez a pergunta, ela demonstra que ele tinha para com ela mais carinho do que para com a filha biológica. Ou Isso que seja, caracteriza a afetividade. para com a filha biológica, ele pagava sua pensão. Para aquela pessoa que ele cuidava, ele expunha ela na sociedade como se fosse filha dele. Ele ia nos eventos com ela como se fosse filha dele, ele apresentava como se fosse filha dele. Às vezes ele só não fez o reconhecimento via cartório ou via judicial. E aí é justamente a importância de se fazer esse reconhecimento. Tá? Esse caso específico dela abrange alguns desdobramentos que aí ela vai ter que ver como que vai se dar no processo, se essa filha vai querer requerer ou não, porque às vezes ela cuidava, mas ela tem um pai biológico também que demonstrava ou agora demonstra algum tipo de relação com ela, e ela não vai querer ter o nome dos dois na certidão, ou não vai tomar essa medida. Muito bem, agora são exatamente 3 horas mais 22 minutos aqui na sua Pontal FM 104,3, a rádio que é a sua cara de Itabira para toda a região centro-leste de Minas Gerais, para o Brasil e o mundo através da internet, no streaming, nos aplicativos de rádio também, no nosso site. Lembrando que você acompanha no @Pontal FM oficial no nosso Instagram. Doutor, e no campo previdenciário, como fica? O filho socioafetivo pode, por exemplo, receber pensão por morte do INSS? Pode receber pensão por morte, pode receber auxílio reclusão, ele se enquadra como filho, não possui diferença nenhuma em relação ao filho biológico. Isso é sempre bom a gente reforçar. Por isso, a importância de conscientizar sobre essa informação, para que as pessoas possam formalizar, né, essa situação via cartório ou judicial. O brasileiro ele tem a mania de deixar as coisas na informalidade, né, e acreditar que na falta as coisas vão se resolver, né? Eu não estou ficando aí, deixo o problema para quem ficar resolver. Isso gera uma série de problemas. Então, o reconhecimento da paternidade socioafetiva em vida, ele evita uma dificuldade daquele filho depois de ter que buscar esse reconhecimento para propor uma ação, por exemplo, para receber pensão por morte. Então, se isso puder ser feito em vida, evita um transtorno maior lá na frente. Entendi. Doutor, antes das repercussões, você havia citado que, no caso de ser provada essa paternidade socioafetiva, não há exclusão de um pai, mas sim inclusão de um, né? E aí, como que é no caso da herança? Aí a pessoa pode receber a herança desses dois pais, assim, do biológico, do socioafetivo. Como é que é isso? Isso, exatamente isso. Ele tem direito tanto à herança do pai biológico quanto à herança do pai socioafetivo. Não há diferenciação. Como ele já recebeu do pai biológico, então não vai receber do socioafetivo. Não. E vice-versa. Aí ele já recebeu a herança do pai socioafetivo, não vai receber do biológico. Não. Ele terá direito a receber em relação. A paternidade plena mesmo. Todo o direito que um filho biológico tem e toda a obrigação que um filho biológico tem, após esse reconhecimento vai ter. E aí a situação também inverte. Vamos supor que esse pai socioafetivo ele passe por uma dificuldade de saúde e o filho, aquele que foi reconhecido na paternidade socioafetiva, ele venha pedir alimentos em relação a ele. Porque o pai pode pedir alimentos para o filho. Sim. A gente geralmente vê o filho pedindo para o pai. Mas numa situação em que o filho detém uma condição financeira melhor e o pai, ou pela velhice ou por um problema de saúde, não tem a condição de manter a sua subsistência, é perfeitamente possível o pai pedir para o filho. Ele pode pedir para o filho que foi feito o reconhecimento socioafetivo. O senhor já enfrentou alguma situação dessa?
invertida, de estar pleiteando. Já enfrentei de neto em face de avó, de neta em face de avô, e de avô em face de, de neta, até de parentes mais longe, a gente já vê esse tipo de situação, tá? Mas é possível. Uma situação assim que eu nunca sequer imaginei que pudesse acontecer. Mas é possível. E é razoável você pensar, porque o vínculo que tem entre eles é um vínculo que tanto... eu posso falar que existe o dever de sustento do pai para o filho? Sim, mas... E o inverso? E o inverso? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. É fantástico, né? Muito bom, muito esclarecedor. Esclarecedor demais. O ruim dessa entrevista é que ela vai ter que acabar, né? Mas o doutor está trazendo assim, informações, por exemplo, coisa que eu sequer imaginava que pudesse acontecer. Doutor, como eu já disse, né, o ruim é que a entrevista vai acabar, mas o senhor, as portas estarão sempre abertas para o senhor vir conversar conosco, trazendo assim esses esclarecimentos que são muito importantes. E nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Uma dúvida rápida que pode ser de muitos pais e padrastos: a partir de quanto tempo de convivência posso buscar este reconhecimento? Isso, é aquele caso que eu passei ali, que trouxe aí para a gente da jurisprudência aí. Não existe um tempo determinado, tá? Mas também a gente precisa comprovar que é algo duradouro, que é algo público, que é algo palpável, né? Que a gente consegue ter prova para isso. Então, vai depender do caso específico para a gente poder entender o contexto. Nesse caso que foi trazido da reportagem de um julgado, com um período de 3 anos foi possível reconhecer isso. Então, as condições que tinha permitia evidenciar que tinha um vínculo. Então, muito provavelmente lá a família já era acompanhada pelo CRAS, pelo Conselho Tutelar, então via que ela tinha um companheiro, que aquele companheiro era quem cuidava quando ela estava em crise ou não. Então, eu tenho uma prova de que existe um vínculo, tá? E aí, mas de qualquer forma, quanto mais tempo tiver, mais evidenciado fica esse vínculo, tá? E até porque, o que é importante? Feito o reconhecimento, não tem como eu ir lá e arrepender e não querer mais ser pai. Então, eu tô... Um exemplo, né? Uma pessoa com 3 anos de relacionamento. Aí ele decide que ele vai querer fazer o reconhecimento da paternidade. Fez o reconhecimento no cartório, tudo bonitinho. Aí passou 6 meses, ele foi lá e brigou com ela, com a companheira, porque por motivos pessoais lá brigaram. Agora eu vou no cartório, vou mais ser pai do filho dela. Fiz porque a gente estava junto e tudo bem. Não pode não consegue não, tá? Vai ter que pagar pensão, vai ter que visitar o filho, vai ter que ter contato, vai ter que exercer o papel de pai e cumprir as obrigações decorrentes da paternidade. Então, aí é um ponto importante. É realmente um reconhecimento que tem que ser feito por aquele que reconhece aquele como filho e sabe da importância da paternidade. É quase que a mesma decisão de colocar um filho no mundo. Né? A gente tem que fazer sabendo as obrigações que esse ato vão implicar. Então, uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva, ele não vai conseguir desfazer essa paternidade. Tá? Doutor, quando o senhor diz, só para a gente trazer assim, para uma linguagem de fácil compreensão para mim e para quem está nos ouvindo, quando o senhor diz assim, já existe um julgado que ampara, que fundamenta esse caso, o senhor está querendo dizer o quê? Que aconteceu de alguém com um caso semelhante ter saído vencedor na demanda? Isso. Aqui, anteriormente, aqui a gente tratou de um caso em que o pai tinha conseguido a guarda num período pequeno, num período de 3 anos. Então, eu estava se referindo justamente a esse julgado que foi trazido aqui durante a entrevista. Sentença. Isso.
esse julgado, ele mostra que o período não precisa ser um período grande, não precisa estar 10 anos. Um período de 3 anos aí, houve o reconhecimento. Esse período poderia ser menor, Wellington? Sim, tranquilamente. O que a gente só precisava, o que a gente só precisa é ter a publicidade, prova de que realmente existe essa relação. Muito bem, agora 3h30, cravadinho, doutor. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho e a gente vai. Três e 32 aqui nas ondas da rádio que é sua cara. Estamos tendo uma entrevista assim super interessante com o advogado criminalista Wellington Batista. Doutor Wellington, para assim caminhar para o finalzinho da nossa entrevista, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, quando há alguma disputa entre o pai biológico e o pai socioafetivo, existe alguma prioridade? A lei ela dá algum tipo de tem, tem alguma superioridade? Eles colocam o sangue, assim, como prioridade ou não? Então, a prioridade vai ser do melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, o que vai ser sobrepensado aí, nesse caso, é o que é melhor para a criança. É a postura defendida pelo pai biológico ou a postura defendida pelo pai socioafetivo. Então, aí vai depender do caso concreto, tá? Mas não tem nenhum peso a mais por ser pai biológico ou pai socioafetivo. O que vai se olhar no caso concreto é o melhor interesse da criança ou do adolescente aí, Entendi. ok? Ok. Jotinha? Opa, isso aí. Agora são 3h mais 34 minutos aqui na sua Pontal FM, a rádio que é a sua cara. Nós estamos recebendo o doutor Wellington Batista. Ele está trazendo para a gente vários esclarecimentos assim, importantíssimos para nós aqui na nossa programação do Conexão Regional. Doutor Wellington Jean Batista Santos, advogado do Escritório Moreira e Santos Advogados e Associados. Doutor Wellington, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que, como o Otávio já disse, muito enriquecedor. Inclusive, nós tivemos várias participações, pessoas querendo aí dirimir as suas dúvidas. E qual o conselho final para quem vive essa realidade, mas ainda não formalizou? E se tiver também alguma questão que o senhor julga importante, que nós não perguntamos para o senhor pode ficar à vontade. Então, eu vou reforçar a importância da gente formalizar esses atos que são informais antes de um falecimento, né? Então, que os ouvintes aqui que estão passando por esse tipo de situação possam procurar uma orientação jurídica adequada com seu advogado de confiança, tirar dúvidas se o caso dele enquadra ou não,
procurar o cartório, ver se isso pode ser feito via cartório, e formalizar essa situação, tá? Porque no dia a dia, e aí eu não atuo só no civil, eu atuo também no previdenciário, o que que eu vejo? Eu vejo que a falta de formalizar essas documentações às vezes gera perecimento de algum direito, né, a perda de algum direito, ou uma dificuldade e transtorno muito grande para se obter. Então, vamos formalizar essa questão da paternidade, vamos formalizar a questão, às vezes, de uma união estável, vamos formalizar esses atos, por quê? Porque lá na frente você tem uma dificuldade de reconhecer uma partilha de bens porque você não fez uma união estável. Você tem uma dificuldade de reconhecer um reconhecimento de paternidade socioafetiva porque você não tem prova de que você morava junto, né, no caso da companheira com o companheiro, pelo mesmo motivo você tem prova de mostrar que aquele filho seu era criado pelo falecido porque você não fez uma prova lá atrás. Então, à medida que a gente vai formalizando os atos, a gente vai tendo uma facilidade maior de comprovar a questão da paternidade, né? Porque se eu consigo provar que o casal morava junto, que eles frequentavam os locais publicamente com o filho, e que todo mundo reconhecia eles como uma família, que ali tinha uma relação de pai com filho, o caminho é muito breve, é muito fácil. Você consegue fazer isso até via cartório. Agora, a partir do momento que as pessoas não formalizam os atos, a dificuldade para se obter o direito é maior. Entendi. Tá bom? Então, esse é o recadinho que eu queria deixar aí. Agradecer novamente pelo convite, tá? Espero ser convidado para outros temas interessantes como esse também. Certamente será. Certamente será, doutor. Eu não sei se o senhor pode fazer isso, né? Se tiver alguma pessoa que quiser entrar em contato com o senhor, estiver precisando de um aconselhamento, de uma consulta jurídica com o senhor, acha o senhor nas redes sociais? Isso, pode procurar lá nas redes sociais que a gente está lá, tá bom? Mas aí eu sempre falo, a pessoa tem que procurar o profissional dele de confiança, que ele já, né, ele já tem uma afinidade, e isso é um tema muito tranquilo, tá? A pessoa consegue fazer isso via cartório. O que não pode deixar é de procurar informação, tá bom? Mas em caso de qualquer dúvida, a gente está à disposição, sim. Um abraço. Sim, mas o conselho principal, procure um cartório e se aconselhe lá, que já é um começo, né? E é porque esse procedimento é um procedimento que hoje pode ser feito na via extrajudicial. Uhum. Então, somente em casos mais complexos, em que não há a concordância do pai biológico, ou que não atende aqueles requisitos que eu passei anteriormente, a questão de ser maior, a questão da diferença de idade, é que vai ter necessidade de ser via judicial, tá bom? Mas aí pode procurar um advogado de confiança e que vai passar todas as orientações, tá bom? Doutor Wellington, em nome da direção da Rádio Pontal, nós agradecemos imensamente ao senhor pelos esclarecimentos. Na verdade, o senhor deu para a gente aqui uma consulta jurídica muito interessante, muito importante, de grande valor para toda a nossa comunidade. Em nome da direção da Rádio Pontal, queremos deixar as portas sempre abertas para o senhor, tá? E a Rádio Pontal estará sempre às ordens. O senhor será sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Ok? Perfeito. Muito obrigado.